dos que se questionam acerca da justiça divina é enorme. Nos momentos de graves ocorrências, sobre as crises e catástrofes, perante as guerras e atos terroristas inconcebíveis, não são poucos os que duvidam da gerência da terra pela inteligência suprema. Assim como cresce a procura de uma relação mais intimista com o Pai, aliviando as tensões da existência contemporânea através da fé, igualmente nestes dias de conflito e calamidades, cresce também a falta de fé e a dissolução religiosa naqueles que olham somente as desgraças e a perversão dos costumes na coletividade. O insucesso das construções que dizem respeito à moral da sociedade deve-se, acima de todas as coisas, à educação. A coletividade humana está mais preocupada com a difusão de conhecimento sem a precaução de formar hábitos enobrecidos no indivíduo. Essa sociedade trabalha mais pelo acréscimo da tecnologia e do intelecto do que pelos valores nobilitantes da alma. Ainda primitivo nos seus sentimentos, o homem ama egoisticamente e odeia sem reservas. Todos os seus problemas íntimos se resumem em uma questão de caráter que só pela sua educação podem ser solucionados. Ele sempre sofrerá na tentativa de equacionar os propósitos, os próprios conflitos íntimos, esperando em Deus soluções imediatas para suas crises. Confiou-se por muito tempo que os avanços científicos e tecnológicos trariam maior evolução ao homem, mas hoje nota-se que instrução apenas, sem ensino moral, se torna indevida e improdutiva. Embora tente vibrar no lado positivo do progresso, a criatura humana vê e notabiliza o negativo, dando dimensão gigantesca a tudo que desordena o equilíbrio frágil dentro desse seu universo de convicções. Enquanto a instrução desenvolve e enriquece a sua inteligência, só a educação poderá bem dirigi-la e fortificá-lo na consolidação e formação do caráter. Com tantos grandes conflitos, os graves conflitos que se desenham no mundo, seja o reflexo que já existe na própria personalidade humana, ele, o homem, não entende que a chave do progresso é a educação dos próprios sentimentos. O intelectualismo e a tecnologia não abastecem a necessidade do cultivo de bons sentimentos que só a educação moral pode trazer. Apesar de toda a história do passado, ele serve como manual de ensinamentos preciosos, mostrando que é através das crises que o ciclo do progresso toma curso, trazendo mudanças, e quando as ideias retrógradas são ultrapassadas e postas ao chão pelo surgimento de uma nova conscientização, ele, homem, ainda duvida das transformações em curso. Apesar de ainda hoje testemunharmos a barbárie que remete nos dias da Idade Média, esses focos são restritos e condenados pela sociedade em volta. Novos passos serão dados perante os dias cinzas das agonias terrenas. O planeta convulsiona como quem gesta todo o feto, aguardando ansioso o nascimento de novas posturas e instituições que deverão conduzir as mudanças. Quem já não nota que o edifício do velho está a ruir, quem não percebe alterações de todas as matizes, preparando novas estradas, a quem está por vir para que um novo período se instale na Terra, devemos utilizar as nossas percepções para auxiliar o momento de novas reflexões, quando o homem deveria abandonar o querer parecer para realmente ser, tornando-se integral, genuíno, mostrando-se corajoso ante as crises originárias das próprias imperfeições e escolhas na jornada incondicional da transformação, esforçando-se para educar, se acastelando no íntimo somente sentimentos de gratidão, fraternidade e bondade, tentando, quando possível, levar luz aos que ainda ladeiam pelas sombras do mundo,
Pois, embora tenhamos ainda pouca luz refletida nos nossos espíritos, é de nossa extrema responsabilidade clarear o caminho para o maior número de pessoas possível, projetando-a pelo esforço desmedido e trabalho assíduo no nosso tentando de renovação salutar. Que cada um faça a sua parte e procure educar o espírito com zelo e responsabilidade, aguardando na fé dias melhores, confiante que a divina providência está operando ansiosa no ambiente e nas consciências humanas. Alfredo Dantas. Essa mensagem foi recebida antes de ontem, terça-feira. Enquanto nós não chega, nós temos outra mensagem para ser lida. Esta é da nossa querida irmã Sheila. Não, essa é da Anastácia, uma Sheila mais antiga. Essa aqui foi do dia 10. Dias de fé. Deixas de pousar o temor que te aflige acerca da incerteza do futuro. Acalma teu íntimo na garantia que caminhas para o único destino, o da felicidade. Todos somos forças pensantes de qualquer ângulo da vida, com infinitas chances de progresso e com a imortalidade por meta suprema. És centelha de luz que trava ainda batalhas inglórias para fazer brilhar essa tua estrela. Entende por vez que a estrada do erro, hoje percorrido, é a mesma por onde antes trafegar os anjos. É preciso vivenciar para conhecer em profundidade, experimentar na carne para posteriormente liberar ao espírito os mistérios e ciências do insondável. Basta que saibas que tudo compreende, basta que vejas tudo com naturalidade. Embora haja atraso e retrocesso, nasce de uma ótica deturpada pelas lentes desfocadas do mundo, de quem não pode adiantar-se para ver o amanhã de glória. Tudo invariavelmente passa pelo processo do progredir. O grotesco, as tragédias, os revés social e o cataclismo são inerentes a ele. Quando julgas que o caos instalou-se, sucede ele de um procedimento depurativo a expurgar mazelas para mais um passo à frente. Movimenta-te nos nimbos da energia construtiva e observa ao teu redor grandes transformações no entardecer da humanidade que principiaram justamente os pequenos detalhes do hoje. Enquanto pessimistas proclamam os dias difíceis, os otimistas e visionários percebem as movimentações sutis do progresso espiritual em curso, já trazendo nova identidade moral à Terra. Dissociados de qualquer ordem castradora, fanática ou discriminatória, crescem as personalidades infantes com perspicácia e moral apurada e fatalmente irão formatar novas vivências a seus pares encarnados. Indiscutivelmente as consciências arcaicas estão a tombar, não só pelo falecimento dos seus corpos, mas pela morte das suas ideias caóticas. Enquanto muitos ainda se agarram às paredes, desejando escalar ao topo do poder, da fama e da luxúria, outros abrem os olhos à contemplação da verdade que regenera e edifica a vida, combatendo no solo mesmo a liberdade de expressões legítimas que ocorriam primeiramente o espírito, demonstrando o virtuosismo nos embates do corpo da alma. Os horizontes se ampliam, não só na ciência, na tecnologia e na área médica. O homem vem sendo beneficiado. As terapêuticas holísticas e espiritualistas buscam equilibrar o ser, psíquica e socialmente. Os tratamentos que se preocupam com a alma crescem e se enraizam cada vez mais, próximos da ciência e das verdades patentes do espírito encarnado e das suas relações com o mundo invisível. Sofrem os homens debulhando seus antigos vícios, vomitando
evitando suas enfermidades seculares, expurgando suas energias deletérias para que floresça logo a identidade da luz, porque embora não creias e não queiras ainda assumir esse papel, essa estrela brilhante, fadada às regiões sublimadas do universo, e sepultará um dia as dúvidas que te impedem de cintilar desde as tacanhas esquinas da terra. Respiremos somente o ar salutar da concórdia e do amor universal, conduzindo-nos com fé para que possamos adquirir os valores inalienáveis da experiência carnal. Embora sejamos ainda pequenos em virtudes, estaremos pelos caminhos do serviço fraterno a aprender as qualidades ainda escassas em nós, e logo veremos, ao cruzarmos a aduana da morte, o valor de cada lágrima derramada ou enxugada em nome desse amor. Anastácia. Divinamente, Mestre Jesus, nosso irmão maior, companheiro de todos os nossos momentos, estamos, Mestre, elevando a Ti os nossos pensamentos em oração, buscando Teus mensageiros que sabemos se encontram nesta casa, a auxiliar a todos nós, trazendo os medicamentos que aplicam, que são extraídos das máquinas, índios, pretos velhos, caputos, enfermeiros, médicos, que nesta terra auxiliaram alguém e continuam auxiliando no plano espiritual. E agradecemos por tudo isso, Senhor. E pedimos por Tiago Marcos de Araújo, desencarnou no último 23, vítima de 4 dias. Edivan Santos de Souza, internado no hospital Otávio Gabeira, o Guilherme e o Cochilo, a criança que caiu do 6º andar do prédio, dia 24. O Valderice Pereira de Souza, operado no Hospital Santo André. Pedimos também, Mestre, por nós que nos encontramos encarnados e desencarnados. Oramos pelos nossos parentes, pelas nossas casas, por aqueles que já tiveram a oportunidade do retorno à pátria espiritual. E rogamos, Mestre, vem ter conosco nesta noite e nos abençoe hoje e sempre. Deus seja louvado, que assim seja. As nossas palestras deste mês de novembro, que já vai a caminho de se ficar, tem como tema o amor. A fonte é o livro Pelos Caminhos de Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Vivaldo Pereira Franco. No próximo dia 22, quem vai nos falar é Robson José Ferrer, e o tema é Amor, Prenúncio da Nova Era. E no dia 29, no domingo, Jesus e as agressões do mundo maior, o amor, Flávio Santos. Para o mês de dezembro, o tema Iluminação Interior, é um livro também de Joana de Anjos, fotografia de Vivaldo Pereira Franco, e o título do livro é o mesmo, Iluminação Interior. E hoje, com o tema A Era do Amor, o nosso amigo Francisco Mazan tem bastante apelar. Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Obrigado pelo tema. É um tema sobre o qual eu tenho me debruçado, porque acredito que sou muito infantil ainda em matéria de amor. Então, falar para vocês sobre esse assunto, e falo isso sem demagogia, é para mim um exercício de relembrar todas as coisas que leio e tento escrever com alguma sensatez, para que eu possa colocar em prática. Até porque amor não tem como se desvincular de ação. Não é um ato do intelecto, não é simplesmente um ato de fé,
não é simplesmente uma devoção. Amor envolve ação, e a ação promove transformação. Fora de nós, dentro de nós. Antes de Moisés, na época de Jó, se adorava Javé, o Deus que tinha sua ira sobre os seus desprivilegiados. Ele preferia outros, protegia os que lhe eram mais devotados, e dentre eles, Jó era o dileto entre todos, o que mais se devotava fielmente, fazendo todas as oferendas para ele, para sua esposa, para a sua família, para as gerações posteriores. E Jó era o protótipo daquele homem que crê sem questionar. Logicamente, o que a gente escuta muito sobre Jó quando se fala de paciência, pelo fato de que Jó foi provado intensamente, conforme relato bíblico. Não estou falando aqui de história nem de fato, apenas do relato bíblico, porque Satanás, eu vou usar o termo que está lá escrito no Velho Testamento, chega para Javé e diz: você acha que esse seu servo é muito especial, que ele nunca vai deixar de acreditar e louvar a você? E Javé responde: claro, ele é um servo especial. Nada que você faça vai fazer com que ele se distancie de mim. Satanás bota a mão nas cadeiras e vira para Javé e diz: você quer se apostar? Eu vou tirar tudo de Jó e vamos ver se ele vai ou não vai negar você. E assim ele faz. Num banquete que Jó estava, a primeira notícia que lhe chega é que rebanhos de ovelhas e camelos haviam sido dizimados por uma praga que ninguém sabia explicar. E Jó, resignado, agradece a Deus por aquela dádiva. Dias depois ele recebe a notícia no campo de que a sua casa havia desabado, matando esposa e filhos. Ele agradece a Deus pela oportunidade de aprendizado. E assim Satanás vai levando o seu processo com Jó, até que Jó começa a questionar Javé. E a história de Jó e Javé simboliza a necessidade da saída da fé cega, da fé não raciocinada, para um questionamento e uma intimidade real com Deus, porque somente quando ele foi despido de todas as coisas, de corpo completamente coberto em chagas, e que ele realmente questiona o que era bastante necessário, ele de fato começa a perceber o Deus interior e sai das práticas exteriores que todo mundo fazia. Depois vem Moisés libertar o povo hebreu da escravidão no Egito, trazendo a promessa de uma terra cheia de maná, de glória, de felicidade, libertando aquele povo que, em meio à travessia, por ele ter subido ao monte e demorado um pouco mais, já derrete um pouco de ouro e faz um bezerro para adorar, porque eles precisavam ter alguma coisa para onde direcionar a sua devoção, alguma coisa que fosse material. E desce Moisés com aquelas famosas tábuas da lei, os 10 mandamentos, e joga longe aquele bezerro de ouro. E era um povo difícil, aquele povo que Moisés conduzia, muito materializado, tanto assim que Moisés tomava apenas de olho por olho e dente por dente a lei mosaica, porque aquele povo era muito difícil de manejar. E ele traz aqueles mandamentos, questiona aquela fé, e o primeiro mandamento de Moisés dizia o seguinte: amarás o Senhor teu Deus
com toda a tua alma, com todo o teu espírito, com todo o teu coração, e não haverá nenhum outro Deus diante de ti. E ali o povo segue. O resto vocês vão conferir as histórias do Velho Testamento. Depois veio João Batista anunciando, filho de Isabel, primo de Jesus, que viria um Messias, conforme as Escrituras haviam dito, conforme os outros profetas haviam trazido, Elias, Daniel e outros tantos. E Jesus chega a este mundo, passa pelas suas fases de infância, e enquanto Cristo que surge sobre a terra para nos ajudar a encontrar roteiro amoroso, não veio destruir a lei, mas cumpri-la. E a essa fala de Moisés, correspondente ao primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu espírito, com toda a tua alma, com todo o teu coração. E ele acrescenta: e ao teu próximo como a ti mesmo. E ali nós inauguramos, com o advento de Cristo, nosso Senhor, um outro momento de proximidade com Deus através da criatura, através do nosso semelhante, através dos seres de todos os reinos, os animais, as plantas, a natureza. Não é verdade? Mas dentro dessa inauguração de uma nova visão religiosa, que parecia ser fantástica para a época, revolucionária, e ele era tido como um revolucionário perigoso para os poderes de Roma, é confundido com um revolucionário comum que quer os poderes efêmeros. Mas, relembrando as próprias falas dele, o reino de Deus está dentro do homem. O reino dos céus, ele não vinha trazer essa promessa de reinos terrenos, de poderio, de domínio, muito embora tenha sido mal interpretado e tomado como um rival, aliás, como qualquer pessoa que traga alguma coisa que desafie qualquer coisa estabelecida. Mas a partir dali, a gente tem esta era do amor, trazida dentro da cristandade, como a gente vai encontrar essa mesma tocha do amor em qualquer outra religião que não seja cristã. O budismo, por exemplo, o hinduísmo, ou outras religiões que vocês possam se lembrar, aonde o amor, a devoção, o bem, o serviço, são os pilares fundamentais para a construção de qualquer caminho de espiritualidade que qualquer um de nós possa escolher para nós. Então, pensando nisso, fazendo esse breve retrospecto, é impossível que atrelemos a ideia de amor sem pensarmos imediatamente que nós precisamos trazê-lo em ação. É impossível nós trazermos a ideia de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, sem fazermos alguns questionamentos importantes. A gente costuma dizer que ama a Deus, não é verdade? Que tem fé, que tem uma fé inabalável, que ama realmente ao Pai Celestial. A gente até briga por religião, discute por religião. Mas como é que eu realmente amo ao Pai Celestial se eu consigo ser tão intransigente, tão genioso, tão difícil, tão melindroso, tão orgulhoso, tão mesquinho e tantas outras coisas,
com as outras pessoas que também são criação desse mesmo Deus igual a mim, e que eu olho para elas, mas não vejo Ele. Eu acho que Ele está separado em algum lugar, pintado por muitas religiões, como aquele velhinho sentado no trono, segurando um cajado, e eu não percebo que para eu existir, para você existir, é preciso que haja uma sustentação amorosa e ininterrupta deste Senhor maior, sustentando e segurando a nossa própria existência. Dizem as linhas orientais, e o Espiritismo corrobora parcialmente com isso, que quando a gente vai evoluindo através dos reinos, a gente passa pelo reino mineral, depois o vegetal, depois o reino animal, lembrando que o homem ainda é um animal mesmo, não é verdade? Nós somos ainda pertencentes ao reino animal, mas as linhas orientais dizem que uma emanação divina desce sobre aquela transição entre o reino animal e o reino hominal, uma dispensação de energia que converte aquela alma em possuidora de arbítrio, de consciência e da capacidade de sentir este amor. Como se fôssemos, isso é um pensamento de doutrinas orientais. O Espiritismo não entra nesses detalhes. Isso é irrelevante para a gente. Mas pense que nós temos uma grande responsabilidade. Porque para que nós existamos como criação divina, naturalmente nós somos parte dele, do Senhor, não é isso? Se eu digo, afirmo, sou espírita, ou que sou espiritualista, ou que sou católico, ou que sou umbandista, ou que pertenço ao candomblé, ou que pertenço ao budismo, ou a qualquer outra religião, naturalmente está implícito esta crença num Deus maior, essa crença numa criação, e que essas criaturas, entre as quais eu me incluo, são parte desse mesmo Deus. E voltando às tábuas de Moisés e à fala de Cristo, amar a Deus não tem como estar desatrelado de amar ao próximo. Muito embora a gente viva constantemente o sentimento de separação. E a gente vai evoluindo nisso. Porque inicialmente o nosso amor é nepotista. A gente privilegia o sangue, os filhos, os netos. Aí a gente forma a família. Às vezes a família não vai muito com a cara com a esposa, com o esposo, aí você não quer ficar sozinho, você abraça aquilo, briga com todo mundo da família. Mas o fato é que a gente, em nossos estágios de egoísmo, que é oposto ao amor, a gente vai passando por um desvestir desse egoísmo para capacidades amorosas cada vez mais amplas. Só que o amor, em essência, permanece em nós, só que se expressa de maneira ainda inferiorizada, ainda cheia de desfigurações, enviesada. E se a gente percebe a gravidade do que é dizer eu amo a Deus, eu tenho fé no meu Pai Celestial, eu creio neste meu Criador, eu creio num plano divino que traz uma evolução para mim, para a humanidade, uma evolução que um dia me levará à angelitude, não é assim? O que poderia me impulsionar a trazer essa devoção, essa crença e esse amor a Deus, se não me tornar um colaborador desta obra? Eu não tenho como dizer que eu amo ao meu Pai Celestial se eu sou preguiçoso na obra. Eu não tenho como dizer que eu sou uma pessoa, um homem de fé,
Se tudo que me acontece, eu estresso na mesma hora. Eu já vou dizer logo, ai meu Deus, logo comigo. Tanta gente aí que faz maldade, por que acontece comigo que sou bom? Ou seja, indiretamente eu queria que aquilo acontecesse com outra pessoa, não é? Outra pessoa merece. Eu não. Porque eu esqueço que existem leis de causa e efeito. Eu esqueço que existem vidas múltiplas pelas quais eu já passei. Eu esqueço que eu faço escolhas nesta mesma vida, com a personalidade que eu tenho, dentro da família que eu vivo, dentro do ambiente de trabalho em que eu convivo, na sociedade na qual eu estou inserido, e que aquilo tudo é um conjunto de escolhas chegando àquelas consequências. E aí eu digo, comigo, aí surge um exame diferente, com resultado esquisito. Ai meu Deus, eu vou morrer. Ai meu Deus, deve ser câncer. Ou então, eu estou com AIDS. E a gente vai pensando nas coisas e a gente agrava todas as ideias sempre para o pior. Sempre no sentido de pensar nas piores hipóteses, de abraçar os piores diagnósticos, os piores prognósticos, e a gente diz, eu tenho fé em Deus que tudo isso vai passar. E a gente não quer sequer aventar uma possibilidade positiva. A gente não pensa na obra como um todo, a gente pensa na obra da reforma da nossa sala, da cozinha, do banheiro novo. Essa é a obra que a gente pensa normalmente. Até quando a gente está aqui, numa casa espírita como essa, e aí quando eu cheguei, que eu parei aqui um pouquinho, fechei meus olhos, tem uma série de redes colocadas em torno, porque tem como se fosse um canal para as zonas umbralinas, onde espíritos estão sendo retirados, aqueles que já estão em condições de serem resgatados, fora aqueles que acompanham vocês e a mim. Porque a gente não está aqui porque está sozinho, né? Mas a gente vem para a casa espírita para se livrar da obsessão, para se livrar do espírito obsessor, para se livrar do mal-estar, que eu quero que fique tudo bem com quem? Comigo. Isto que é amor. Não é verdade? Isto que é a qualidade de amor que faz com que a gente receba exatamente a mesma coisa. Porque a nossa vibração é aquela que está centralizada nas nossas necessidades. E a gente diz, é amor a mim mesmo. Claro, não que a gente não tenha que pensar no bem-estar próprio. Não que a gente não tenha que pensar em se sentir melhor. Mas pense bem, por exemplo, a gente vem para aqui para a casa espírita, e a gente chega aqui, aí ouve o camarada conversar esse monte de coisas, aí a gente está aqui pensando, meu celular está desligado, se fulano ligar. E quando eu sair daqui, eu vou onde? Acho que eu vou comer pizza. Ah, está demorando demais, 1 hora para acabar a palestra, quero logo tomar uma paz, tomara que seja tríplice. Ai, tomara que hoje eu saia realmente melhor daqui. E a gente não lembra que a nossa presença aqui tem uma necessidade que não é só nossa. Quando um espírito obsessor consegue se aproximar de nós, imaginando ele que está cobrando uma dívida do passado, ou porque alguém manipulou energias mais densas e aquilo chegou mais perto, que aquilo, logicamente, a brecha é sempre nossa, não é? Seja ela moral ou psíquica. Quando isso acontece, é uma enorme possibilidade de que este ser, porque às vezes não é um só, às vezes é uma falange, não é verdade? Que ele possa também ser tocado por algo que amoleça seu coração, como eu também preciso amolecer o meu. E você pode dizer, Francisco, eu não sou assim não, eu gosto muito de ajudar. Eu também gosto. Mas eu, por exemplo, quero dizer para vocês
que eu ainda tenho uma facilidade muito grande de me magoar. Isso é orgulho. Isso é ter expectativas excedentes sobre os outros. Outro dia meu guia me falou, meu guia é o índio, que me acompanha desde que eu sou menino. Meu guia me disse: se atenha somente aos fatos. Procure perdoar antecipadamente. Pare de prestar atenção ao que os outros dizem, ao que os outros fazem, ao que os outros não fazem, porque o que importa é a qualidade do amor que você tem que aprender a dar. E não o que você acha que os outros têm que lhe dar porque você merece alguma coisa. Se modifique e procure seu lugar. Eu não sou avisado, não. Essa é uma fala leve. É lógico. Não vou falar tudo assim. É uma intimidade espiritual. Mas veja, é bom poder falar isso sem ficar com vergonha. Porque eu quero mesmo aprender. Eu não aprendi ainda não, mas eu vou aprender um dia. E aí estou conversando com vocês sobre isso, porque a gente ainda está no primeiro item da nossa conversa. O paradoxo de dizermos ou acharmos que amamos a Deus, mas não somos engajados em nos tornarmos colaboradores eficazes de sua obra. Colaboradores desde um pensamento melhor, de um sentimento melhor, de uma conduta melhor, de uma fala aprimorada, com afeto, com fraternidade, com boa vontade, muitas vezes não falando nada, só escutando, porque às vezes é só o que cabe, mas a gente não faz isso ainda. E aí, se eu tenho que juntar o amar a Deus sobre todas as coisas, que me pede uma devoção, que não é meramente me ajoelhar e rezar, é estar tão encantado por esta fantástica obra que entrelaça tantas coisas que eu só vou perceber esses entrelaços depois que passa. Que eu tenho vontade ardente de me tornar uma peça útil, mesmo que pequenina, nesta engrenagem toda. Esta devoção é tão ardente que vai me levar a pensar: bom, a única forma que eu tenho de alcançar este amor do Senhor é através do meu irmão que chega para perto de mim, muitas vezes como meu adversário. Porque é muito fácil ser bom, ser tranquilo, ser calmo, ser tolerante com quem é legal. Meu guia, esse meu guia, ele chegou na nossa mediúnica e disse assim: por que vocês ouvem tantas coisas aqui dos espíritos desencarnados, tantas ofensas, tantos assintes, tantas provocações, ouvem tudo que eu digo para vocês, e olha que eu não falo pouco, e vocês não se zangam, é só porque a gente é espírito desencarnado, porque quando vocês escutam a mesma coisa dos encarnados, vocês avançam. É por isso que ninguém se doutrina aqui. Porque a única coisa que faz uma pessoa modificar é um exemplo. Mas como é que eu vou exemplificar se eu não aprendi? Eu entendi, mas eu não estou fazendo. A outra pessoa continua me vendo como ela é capaz de viver e vai me julgar de maneira equivocada muitas vezes. Eu não detenho a totalidade dos fatos, sou passível de julgar os outros equivocadamente muitas vezes, e eu não percebo que eu faço isso o tempo todo. Não é assim? Mas eu digo que a lei que me rege é a lei do amor. Eu ainda consigo dizer descaradamente que sou caridoso. A caridade não é esmola, gente. Caridade não é dado o que lhe sobra. Isso é esmola. A roupa que você não usa mais, o prato de comida, o assistencialismo, isso é esmola. Alivia, alivia, mas não modifica.
no máximo, faz criar uma certa sensação de que a gente está fazendo qualquer coisa. Aí a gente está por buraco para não ouvir a voz da consciência. Mas a obra, que até o momento fica parecendo que é exterior, eu tenho que me tornar um trabalhador profícuo, eficaz, atento. Então eu vou me filiar hoje mesmo na FES. A obra sobre a qual eu estou falando não é exterior. Você pode vir todos os dias para a casa espírita e ser uma pessoa horrorosa. Porque quando ninguém está vendo, você faz as mesmas coisas, você fala dos outros, você cria intriga, você está ali se zangando à torto e à direita com qualquer coisa que lhe contraria, não tem tolerância quando uma pessoa faz uma coisa que você julga errado. E adianta vir para cá tudo aí, mas eu estou espírita, eu sou um trabalhador, eu estou fácil, as energias dessa mão. Chega a ficar quente. Viva a mediunidade, aqui mediunidade, o guia, o que guia. Né? E aí a gente enche a boca, se ufana de que a gente está fazendo uma obra que não é. Porque ninguém faz nada para ninguém. A obra sempre foi e sempre será o tempo todo em nós. Eu não tenho como amar ao próximo se eu não amar a mim mesmo. E se eu não me transformo em algo melhor, essa é a prova cabal de que eu ainda não me amo. Se eu não busco para mim coisas melhores na minha vida, melhores hábitos, melhores posturas, melhores pensamentos, autossuperação, porque todos nós temos dificuldades, essa é a prova cabal de que a qualidade do amor que eu tenho para mim mesmo ainda atinge somente os esquemas imediatos de bem-estar, de estrutura, para atender as minhas necessidades, mas não para atender a minha alma em construção, porque esta é a obra. Quando a gente se torna realmente uma pessoa com ênfase na autotransformação, naturalmente a gente se torna um instrumento confiável, fidelizado ao amor. Porque naturalmente a gente vai fazer as coisas como elas precisam ser. Porque naturalmente a gente vai deixar de perder energia com coisas que amanhã não vão fazer nenhuma diferença. Porque naturalmente a gente não vai negligenciar responsabilidades nem morais, nem cívicas, nem humanas, nem de nenhuma outra natureza, inclusive espiritual, porque a gente tem uma compreensão mais clara da importância disso para nós. A gente acha que faz as coisas para os outros. É claro que as coisas boas que você faça podem beneficiar os outros, mas quem se beneficia em primeiro lugar sempre seremos nós. Não existe como redarguir quanto a essa afirmação. Você pode até dizer: eu me anulo, eu faço tudo para os outros serem felizes e me anulo. Então você realmente não está nem fazendo os outros felizes, porque você está deseducando os outros e ainda está se fazendo de mártir, esquecendo de viver sua vida para depois ter um álibi maravilhoso para dizer que você se sacrificou pelo bem dos outros, seus filhos, seus amores, seus parentes, seja lá quem for. E eu digo para você que se a gente realmente tivesse amor, sacrifício não anularia nada, nem seria peso nenhum, porque no amor não tem sacrifício. Fazer algo para alguém é nutridor, já é estruturante por natureza, já está pago pelo simples fato de eu ver você melhor. Não tem preço, portanto não deveria nunca ter barganha. Então essa relação de amor
precisa ser revista. Essa relação de amor envolve que a gente se descubra, que a gente nasça outra vez, que a gente eduque nosso espírito para perceber os padrões que repetimos, para perceber a maneira que a gente reage nas situações que acontecem na nossa vida, que são a forma mais flagrante de demonstrar o nosso estágio emocional, moral e espiritual. Então, como é que eu sou quando eu sou contrariado? Quando é que eu sou quando eu acho que eu estou certo e você está dizendo que eu estou errado? Como é que eu reajo? Como é que eu sou quando eu estou numa discussão? Como é que eu sou quando eu estou diante de um conflito, de uma divergência? Como é que eu sou quando eu estou apaixonado? Eu sou possessivo? Eu sou monitorador? Eu sou controlador? Como é que eu sou quando eu digo que eu amo tanto uma pessoa que eu quero o bem dela e eu vou dizer tudo que essa pessoa tem que fazer, e se ela não fizer, eu exango, eu digo que eu estou sendo mal compreendido e eu não noto que eu invado? Requer que a gente se descubra, que a gente tire o véu para a gente se olhar, porque aí a gente começa a iluminar e melhorar a qualidade de amor que todos nós temos, porque somos essência divina, para que esse amor se manifeste de uma maneira mais limpa, mais pura, mais inteira. Como é que eu uso a minha língua? Quando eu estou principalmente zangado com alguém, eu falo mal dessa pessoa pelas costas. Quando alguém fez alguma coisa que eu acho que é ofensiva, ou não respondeu, o WhatsApp é um inferno. Ou não respondeu o WhatsApp, agora tem aquela listrinha azul, você vê que a pessoa visualizou, já falou nos outros grupos, mas não me respondeu, está zangado comigo. Está me ignorando? Está me pirraçando? O que será que eu fiz? Aí a gente fica naquele, a gente não sabe. Aí a gente sofre. E muitas vezes não foi nada. Ou muitas vezes a pessoa realmente não quis falar. Cabe a gente aceitar. Porque as pessoas não existem para orbitarem em torno de nós. É difícil aceitar isso quando a gente quer ter importância, não é? E a gente quer ter importância porque o nosso ego dita isso. Esse tipo de importância. A importância que o outro demonstra que a gente tem quando ele devolve uma atenção. A gente, não, eu estava falando com a pessoa, mostrando um cuidado, perguntando como ela estava. Como é que não me responde? Como é que não valoriza o meu gesto? Que ingratidão! Não é assim? Ou então, não é nem no WhatsApp, é presencial e a pessoa dá uma patada, porque às vezes a gente já perguntou aquilo não sei quantas vezes. Às vezes a gente não nota que a gente se excede, mas a gente quer importância. Porque essa importância do outro me retribuir na medida em que eu entendo que é válida, significa em última instância que o outro me ama. E em nome deste amor, eu brigo, eu fico intolerante, eu alfineto, eu perco uma amizade, eu sou maledicente, eu corrompo meu coração com mágoa, com ressentimento, tudo porque no fundo o que eu queria era o quê? Que aquele gesto em retorno provasse que este ser, ou qualquer que seja, me ama, me dá algum valor, ou seja, nem eu acredito no meu valor. Porque eu tenho o tempo todo que ser reforçado continuamente para acreditar no meu próprio valor. Então, como é que eu vou amar o próximo se a mim mesmo ainda falta essa característica de me estimar profundamente a ponto de essas projeções
desses medos, dessas inseguranças, não contaminarem a minha visão do outro, da ação do outro, da palavra do outro, e fazer com que eu interprete de uma maneira sempre equivocada para pior. A gente normalmente não se equivoca para melhor, não é? Normalmente se equivoca para pior. E aí é importante que a gente aprenda a prestar atenção a essas coisas que acontecem o tempo todo conosco, com diversas pessoas diferentes, com diversas pessoas em diversos contextos diferentes. A gente vive isso. São padrões, são os nossos complexos gritando. Outro dia, quem foi que me contou no caso de WhatsApp também? O WhatsApp é uma maravilha. Uma pessoa escreveu grupo de WhatsApp, que é o WhatsApp que toca sem parar, e aí você não conta ninguém, mas botou em silencioso. Isso. Então, aí o grupo está falando aquela piada toda, aí uma pessoa do grupo não entendeu. Aí uma outra vai, num tom mais ou menos, aí diz assim: volte lá, tudo para você poder ler e entender. Aí a pessoa vai de lá, não gosta porque se sentiu considerado como burro, virou você é uma grossa sem educação, grossa, em letras, caixa alta aqui, para a comunicação virtual. Significa que você está gritando com a pessoa. Aí essa mesma pessoa, meses depois, vira para essa pessoa e manda: você manda a mensagem, o grupo se desfaz imediatamente e se cria um outro sem a pessoa que chamou a outra de grossa. Olha quanto sofrimento desnecessário. Porque a gente precisa lidar com essas feridas, gente. Não é brinquedo, não. A gente está rindo para dar leveza ao assunto. O tema é a era do amor, mas eu não posso amar com perfeição diante de tantas doenças emocionais que eu preciso tratar. Não adianta somente tomar passe não cura essa ferida. Não adianta somente ler o Evangelho vai trazer uma reflexão maravilhosa. Você tem que ler o Evangelho, ler as mensagens evangélicas, ou o livro que você gosta, você tem que aprender a aplicar aquilo a você. Só antes de pegar esse fio de pensamento, eu vou concluir a história. Aí, meses depois, a criatura volta para essa pessoa que foi chamada de grossa. Eu quero falar com você porque eu quero lhe pedir perdão. Letras garrafais. Desculpas. Aí a pessoa me disse, eu disse: olha, tudo bem, sem ressentimentos, pode ter certeza, mas era mentira. Porque quem foi chamado de grossa sem educação fui eu. A gente tem dificuldade de perdoar. E esse é um ponto fundamental relativamente ao amor. Porque nosso grau de intolerância, nosso grau de exigência, nosso grau de perfeccionismo, de criticismo, ainda é muito alto. A gente só esquece de um detalhe: normalmente a gente não tem para oferecer o que a gente exige. Normalmente a gente esquece que a gente também precisa de perdão, de misericórdia, de compreensão, que naquele dia que a gente está mais enjoado, está mais cheio de coisa, está mais estressado, a gente vai muitas vezes ser grosseiro, mesmo sem querer. Que a gente não vai ser atencioso o tempo todo, como a gente quer que os outros sejam conosco. Que a gente pode colocar palavras mal colocadas, e isso pode gerar um entendimento incorreto. Mas a gente só olha para fora. Por isso é que eu estou chamando a atenção de que esta obra não é fora. Enquanto eu olho para fora, eu também vou querer consertar quem? Vocês. Os outros. Não é assim? Eu não vou achar que eu tenho nada para melhorar. Eu vou achar que eu estou sempre certo.
Ou eu vou entrar no lugar do sempre errado, que é um outro álibi ótimo para as pessoas terem pena de mim. O fato é que eu vou acabar sozinho dessa forma, porque ninguém vai prestar para mim. E eu provavelmente não vou ser suportável a ninguém, porque todos nós temos sombra, todos nós temos conteúdos obscuros, reprimidos, todos nós temos aspectos muito humanos ainda, muito agressivos ainda, às vezes mesquinhos, de caráter egoísta, de caráter orgulhoso. Muitos de nós, a maioria de nós, a totalidade de nós, eu me arrisco a dizer, temos isso. Isso não vai cessar agora. Então, da mesma forma que a gente acha que a gente quer ser desculpado, que a gente quer ser compreendido, que a gente quer ser tão acolhido, a gente precisa aprender a fazer o mesmo. Ah, Francisco, então agora a gente tem que passar a mão na cabeça de todo mundo, mesmo quando a pessoa fizer alguma coisa mesmo realmente ruim e errada com a gente? Não estou dizendo que tem que passar a mão na cabeça. Mas entre passar a mão na cabeça e conversar fraternalmente, e conversar com objetividade, e conversar sem acusar, ou não partir para uma briga desnecessária, ou não partir para elucubrações que vão levar a uma cisão, existe uma diferença imensa, que no fim da vida vai fazer diferença. Hoje já vai fazer diferença. A gente vê inúmeras pessoas que a gente chega no consultório, briguei no trabalho, briguei em casa, briguei com minha mãe, briguei com meu esposo. Ninguém presta. Vim aqui para o consultório porque eu preciso me arrumar. E as pessoas às vezes chegam no consultório com todo esse contexto de cisões, e todos os outros são vilões, todos os outros é que são os culpados. Não existe consciência de que existe participação nessas dinâmicas. Se a gente não faz isso, se a gente não descobre isso, a gente vai melhorar quando? Aí a gente vem, seguindo aquele exemplo mais cedo que eu dei, a obra exterior, vou me afiliar hoje mesmo à casa da irmã Sheila, que tem muito trabalho para fazer, precisando de gente que quando saia do tratamento vai estudar para se tornar um bom trabalhador e devolver a espiritualidade que recebeu, que é importante a gente aprender a receber e retribuir de volta. Aí eu chego na casa e aí eu começo a ter problemas de relacionamento com as pessoas. E aí eu digo, não vou mais ficar lá não, porque me disseram uma coisa que eu não gostei. E aí sai, aí larga o trabalho. E você já tem se comprometido. Não tem isso. As pessoas fazem isso com relacionamentos, com amizades, com conhecidos, com circunstâncias, com compromissos, com responsabilidade. Porque basta se contrariar, você larga. Claro que vai ter sempre contrariedade. Diferenças sempre vão existir, mas se a gente não aprende a usar essas diferenças como uma aprendizagem para nós, se a gente não converte os supostos adversários como nossos professores, a gente sempre vai ter alguém para perdoar. E sempre vai ter dificuldade para perdoar, porque a gente sempre vai achar que está certo. E sempre vai resolver isso se afastando para não brigar. Ou depois que teve uma briga séria, isso resolve o quê? Então, qual seria um mobilizador para que diante dessa percepção de obra, essa percepção de que Deus está nas criaturas, em mim, em você, que a gente olha só para a gente não vê essa ligação, não sente essa ligação, mas ela existe, para que eu possa realmente me comprometer com uma transformação íntima tão intensa e verdadeira, tão genuína e tão entregue, que aí sim, por amor ao amor, por amor à obra, por amor a esse meu Deus que eu digo que amo, eu de fato entre numa estrada de aprendiz. Qual seria a motivação para isso? Se não descobrir-se
perceber esse imenso amor, perceber a necessidade de semear o melhor, compreender de uma vez por todas que quando eu faço a você, é a mim que eu faço, construir gratidão na minha relação com o outro, principalmente se ele é mais difícil. Essa parte não é simples. Nossa língua não fica dentro da boca. Sobretudo quando a gente acha que está certo. E às vezes, de fato, você pode até ter razão mesmo. Mas nem sempre vale a pena brigar por isso. Nem sempre vale a pena brigar para convencer alguém de um ponto de vista. O que é que me moveria a entrar numa estrada dessas de transformação, onde eu fosse capaz de realmente me comprometer com uma transformação íntima que, no fim das contas, vai redundar na minha própria felicidade? Eu preciso encontrar um estímulo para isso. É provável que muitos de vocês, alguns de nós, já tenham experimentado em seus momentos de oração, em seus momentos de espiritualidade, em seus momentos de insights, uma conexão com algo maior do que essas coisas que perecem. Uma sensação que parece soar como uma faísca de felicidade que você não tem como explicar. Eu costumo dizer, em outros lugares e também na reunião que eu coordeno, que é por isso que a gente luta, por pertencer de novo a esse lugar dentro da fonte, por pertencer de novo a essa inteireza, por alcançar novamente essa felicidade que não exclui a sua felicidade, que não está restrita somente à satisfação do que eu desejo, mas é um sentimento de inteireza que constrói paz, é um sentimento que me traz para perto dessa consciência mais ampliada de que tudo é impermanente, menos o que é eterno, minha alma. Ela permanece, ela vem seguindo. Meu próprio inconsciente, meu próprio self, as próprias leis universais me colocam próximo das circunstâncias e das pessoas que são capazes de provocar em mim um olhar sobre mim mesmo para que eu veja como eu sou, como eu ainda sou, como eu tenho agido, para que eu possa fazer escolhas. Até porque eu noto que toda vez que a gente não escolhe por essas vias do amor, a gente sempre tem resultados ruins. Toda vez que a gente se deixa levar pelo medo, pelo poder, pela vingança, pelo ressentimento, pela disputa, pela competição, pelo ciúme, ou por qualquer outra coisa nitidamente pertinente ao ego, o resultado nunca é bom. Além disso, é preciso que a gente perceba que por mais que a gente acredite que é legal, que é bom, que é amoroso, que é bacana, bacana é um termo da minha época, viu? Para vocês que têm menos que 30 anos. Bacana é um termo da minha época. A gente, muitas vezes, desperta nos outros sentimentos e ideias e impressões opostas a que a gente gostaria de despertar. É ou não é? Isso porque todos nós vivemos num emaranhado de projeções. E a gente, muitas vezes, vê no outro o que é incapaz de ver em si mesmo. A gente atribui intenções ao que o outro fez, porque muitas vezes a gente faz um julgamento em cima de que intenção eu teria se eu fosse fazer tal coisa. A gente sempre está lendo o outro por quem somos.
Então a gente não tem controle sobre a maneira com que os outros nos veem, mas a gente tem controle sobre o que a gente pode dizer, sobre o que a gente pode querer escolher fazer, mesmo que a gente tente uma vez, 10 vezes, 100 vezes, 10 mil vezes, até fazer direito, até acertar. Eu brinco com o pessoal lá do grupo. Quando eu tinha 17 anos, eu ingressei no Espiritismo. Mas eu comecei a estudar as coisas da espiritualidade quando eu tinha 8, 9 anos. E eu estudei praticamente todas as religiões mais importantes. E todas dizem a mesma coisa, com palavras diferentes. Não era porque eu estava de galho em galho, nem em busca, não. Eu era sequioso mesmo de descobrir aquelas coisas. E quando eu tinha 17 anos, eu fiz uma tabela, porque eu queria trabalhar um determinado traço da minha personalidade que me incomodava muito, que era eu me mostrar evidente em alguma coisa quando alguém estava conversando. Na primeira semana, eu fui marcando um traço por cada evento. Na primeira semana foram 78 eventos. Só nesse quesito que eu estava querendo trabalhar. Eu não estou dizendo para vocês fazerem isso, não. Eu estou dizendo que a gente tem que prestar atenção a gente. Eu estou dizendo que este amor, esta era de amor que a gente tanto almeja, ela já existe. Mas a gente só recebe o que a gente é capaz de dar. A gente só enxerga com os olhos que tem. Portanto, a gente vê o mundo colorido ou cinzento, de acordo com nossos olhos. Esta era de amor já está acontecendo. Você pode ver nos noticiários, você pode ver nos jornais, na televisão, nas mídias virtuais e achar o mal está imperando, o planeta Terra está se acabando. É porque não se divulga muito bem. A gente está numa época de transição, uma época de peneirar. Não existe o mal triunfar, porque não existe mal. O mal é a ilusão criada por nós, a partir da nossa imperfeição. Como não existem dois lados, não existe um que é a criação. E a própria criação utiliza as próprias coisas mal feitas que nós homens fazemos para produzir bem, consciência, emenda e corrigenda dos próprios seres, para que eles mesmos também, a partir daquilo que eles emanam, também se corrijam, também se alinhem a um plano maior. Então, a gente pode até dizer, tem muita coisa ruim acontecendo, tem, mas é preciso aprender a olhar para isso. Eu posso ficar apavorado de não conseguir sair de casa, por medo de ser assaltado ou qualquer coisa que valha. Eu posso sair e fazer tudo o que eu tenho que fazer, tenho que viver minha vida, viver os meus amores, viver os riscos que eu tenho que viver, enfrentar as coisas que eu tenho que enfrentar, passar pelas coisas que eu tenho que passar, ver que tudo passa. Já estivemos desesperados outras vezes, mas já passou. E a vida é assim, você sofre, você é atingido pelas situações, você tem coisas para enfrentar, você precisa superar, você tem uma pequena pausa, você depois tem outro evento, mas dependendo de como seja o nosso processo, às vezes é um evento atrás do outro. E é preciso que a gente mude isso, que a gente trabalhe serenidade, que a gente trabalhe paciência, que a gente trabalhe espera, porque nessas horas em que a gente está nesse turbilhão, a gente esquece do amor, maltrata os outros, maltrata a si mesmo, nós nos tornamos o próprio turbilhão e não entendemos porque que a vida nos trata assim. Então, chamando a atenção para essa era do amor, é preciso doar mais. É preciso parar de pensar que porque os outros não fazem, eu também não tenho o que fazer. Os outros não ditam o que eu faço ou não faço. Os outros estão esperando também, igual a mim, que alguém faça.
porque eles também podem ter cansado de fazer. Nós não podemos cansar. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos renascer quantas vezes forem necessárias, porque depois que essa vida passar neste corpo, outras virão com outras dificuldades, com outras categorias de aprendizagem, conforme a nossa necessidade, e será assim até que a gente esgote a materialidade que existe em nós. Então, se a gente é chamado já desde então a viver um amor tão mais profundo, tão mais vívido, através do que eu sou capaz de oferecer, através do que eu sou capaz de ofertar, através do que eu sou capaz de perceber e de fazer, sobretudo na minha própria transformação, naturalmente, isso eu garanto a vocês, esse mesmo amor volta de diversas formas para você, através de todos os seres, de todos os reinos, inclusive os que você não enxerga. Esta é também a lei de causa e efeito. Esta é também a lei de amor. E em nome desta lei de amor, eu apelo ao Cristo nosso Senhor, com a sua imensa sabedoria, com o seu imenso amor, com sua imensa perfeição, generosidade e compaixão, que tendo nos visto atrasados como somos, ocupou novamente um corpo de carne para trazer um roteiro seguro para a transformação e redenção do ser, que esta compaixão, que este amor incondicional, que esse desprendimento infinito deste Cristo, nosso amigo maior, que tem que ser chamado todos os dias e todas as horas, preencha seus corações, o meu coração, o coração de todos que estão em torno, visíveis e invisíveis, com alegria, com esperança, com paz e, sobretudo, com o impagável e inextinguível amor. Porque é isso que nos sustenta e é isso que vai nos sustentar sempre. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por me escutarem. Felicidade incorredora e paz sem fim.